Boa noite, gente. Estamos na live número 286. Começou um pouquinho mais tarde a live de hoje, porque eu tô com visita aí. E a gente tava assistindo filme, tava de boa aí. Mas vamos lá, live 286. Vamos seguindo hoje, então, com as lives diárias. E olha só que interessante, né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o significado. Como assim, Rodrigo? Olha só. A pergunta é: o que movimenta o nosso mundo interno? O que deixa nós às vezes felizes e às vezes nos deixa tristes, angustiados. Às vezes a gente fica alegre e você percebe que é de dentro para fora. Você percebe que o nosso mundo interno, ele se movimenta. Às vezes estamos felizes, entusiasmados com a vida e às vezes estamos tristes, angustiados, nervosos, ansiosos. Por que isso acontece? Olha só, aí que entra o significado. Todo o significado que a gente atribui ao mundo externo acaba afetando o nosso mundo interno. Como assim, Rodrigo? Para especificar, vamos lá. Digamos que você está num campeonato de arco e flecha. Imagina, você está no campeonato de arco e flecha. Boa noite ao Roberto, que entrou aí, grande Roberto. E olha só, imagine que você está numa competição de arco e flecha. Só que o prêmio são fichas de plástico. É só para contabilizar os seus ganhos, as suas pontuações. Como é que fica o seu estado emocional? Com certeza, você como arqueiro, como um flecheiro, o que acontece? Você fica calmo, tranquilo e quando vê você acerta o alvo. E agora se o prêmio dessa competição de arco e flecha fosse cintos de couro, por exemplo, cintos de couro. Como seria a sua habilidade no arco e flecha? Provavelmente você se manteria calmo e atiraria no alvo também. Mas agora se o prêmio dos arqueiros fosse ouro de verdade, ou dinheiro, vamos trazer por dinheiro. Se fosse dinheiro de verdade, como ficariam as suas emoções? Provavelmente você ia ficar mais nervoso, você ia ficar ansioso, porque aí nós estamos falando de dinheiro de verdade, de ouro. Por quê? É isso que movimenta o nosso mundo interno. Todo o significado que a gente atribui ao nosso mundo externo, ele altera o nosso estado emocional interno. Por que numa competição, por exemplo, de arco e flecha, se nós usássemos o ouro como prêmio, os arqueiros já ficariam nervosos? Ou nós mesmos, se a gente fosse atirar uma flecha, nós ia ficar nervosos se a gente colocasse, por exemplo, o nosso salário, o nosso ganho do mês em jogo. Porque o significado que nós damos a esse dinheiro, ele representa muito para nós, é muito importante. Então, esse mundo externo acaba afetando o meu mundo interno. Vocês conseguiram captar o poder do significado? Tudo que aquilo que a gente atribui, dando um significado que vale muito para nós, qualquer mudança ou descontrole nisso acaba afetando o nosso mundo interno. E afetando o nosso mundo interno, a gente pode ganhar recursos e mais habilidades, ou a gente pode inibir esses recursos e disponibilizar menos habilidades. Afinal de contas, quando a gente está nervoso, a gente não tem muita criatividade. Quando a gente está nervoso ou com medo, a gente acaba não acessando esses recursos e essas habilidades. Mas nas 3 formas que eu falei ali para vocês, os 3 prêmios, a habilidade que você tem é a mesma, continua a mesma, mas o significado que você atribuiu ao prêmio, por exemplo, muda seu estado interno. Por exemplo, então, o que tá te ferindo hoje do mundo externo? O que acaba te deixando nervoso? É porque você atribuiu um significado de muito valor a isso que está ao seu redor, ao seu externo. E isso muda o seu estado interno. Por exemplo, uma pessoa que valoriza muito a família. Qualquer abalo que dê na família, ele já vai ficar nervoso, ele vai ficar ansioso, porque o significado que ele dá para a família é muito alto, ele tem um valor muito forte para ele. Então isso acaba se desestruturando a pessoa internamente se acontecer alguma coisa diferente do que ele espera da família. Vocês conseguiram captar como o nosso mundo externo ele afeta o nosso mundo interno? Aí tem uma frase de um livro aqui, eu vou ler aqui para vocês, que é bem interessante, olha só. Aquele que olha demais para o mundo exterior, se torna desajeitado no mundo interior. Olha que interessante. Aquele que olha demais para o mundo exterior acaba se tornando um desajeitado no mundo interior. Porque talvez
que acontece? Quando a gente percebe muito, a gente só fica no mundo externo aqui, tudo que acontece para nós, a gente está prestando muita atenção, isso pode te dar medo. Por exemplo, nessa pandemia eu percebi que muitas pessoas deram muita atenção ao mundo exterior. O que aconteceu? O mundo interior se desequilibrou. O medo foi instalado, as pessoas começaram a ficar nervosas, ansiosas, automaticamente diminuindo a sua imunidade. E os resultados a gente já viu. Uma informação externa entra para dentro e move o seu mundo interno. Por isso que é muito importante, gente. Tudo que é tipo de informação a gente tem que analisar, filtrar e escolher aquelas que mais nos empoderam, aquelas que nos mais deixam fortalecido. Por isso que eu uso a minha fé contra as informações que o mundo está me oferecendo. Porque o mundo, infelizmente, hoje oferece só desgraça para as pessoas, só notícias ruins. Então eu uso minha fé para rebater isso, para que o meu mundo interno se mantenha firme. Porque se o meu mundo interno desmoronar, tudo ao meu redor desmorona. As minhas habilidades serão enfraquecidas, eu não vou acessar os meus melhores recursos. Então a pergunta de hoje é: o que está desmoronando o seu mundo interno? O que está te deixando ansioso, nervoso? Saiba, o que está te deixando ansioso é a sua atenção no mundo exterior. Mas como eu sempre digo aqui nas lives, que nós somos seres espirituais experimentando coisas terrenas e carnais. Então quando a gente se apega a Deus, por exemplo, a algo muito maior, a algo que realmente é maior que tudo, então nós começamos a trabalhar a nossa essência de dentro para fora. Eu uso muito a minha fé quando algo me assusta do mundo externo ou coisas que não saem conforme eu planejei. Aí eu começo a acessar os meus recursos internos. Como assim, Rodrigo? Tem uma frase que eu sempre digo, que é uma frase milenar do livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia, que é a seguinte: tudo eu posso naquele que me fortalece. Toda vez que eu fico, talvez algumas coisas no mundo externo, quando eu presto muita atenção no mundo externo e o meu mundo interno dá uma balada, eu digo, tudo eu posso naquele que me fortalece. O que está em mim é maior do que está no mundo. Tem essa frase também que eu uso muito: o que está em mim é maior do que está no mundo. Ou seja, Deus é maior do que as coisas externas que eu posso ver. Deus é muito maior, infinitamente maior. E isso acaba me trazendo equilíbrio quando eu preciso. Quando a ansiedade bate na porta, quando quando você perde o controle de algumas situações externas que você não tem controle, mas você acha que tem, e isso te deixa nervoso. O que me equilibra é o meu mundo interno. As frases que eu digo para mim mesmo. Quando eu digo, tudo eu posso naquele que me fortalece, isso acende a minha fé. E eu já não presto mais atenção no mundo externo. Eu presto atenção no mundo interno. Isso acontece muito quando a gente faz uma leitura, uma reflexão ou uma meditação. A gente se isola do mundo externo e com a leitura a gente começa a ter a mentalidade do autor. Por isso que eu digo, vale a pena você ler, por exemplo, as mensagens de Cristo no Novo Testamento. O que ele queria dizer? Imagina o autor da vida falando com você, diretamente com você. É o que acontece quando a gente lê um pouquinho com a voz alta. Nós lá dentro, a gente ouve e a gente reconhece a verdade. O Espírito reconhece a verdade. Ele sabe o que é verdadeiro. E aquilo mexe com você. E aquilo te deixa numa estrutura muito sólida. Por isso que Cristo falou assim, que a verdade é semelhante ao homem, aquele que acredita em mim, ele falou, né? É semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade e não a derrubou. Quando veio toda essa tempestade aí da pandemia diante do mundo, eu tinha algumas verdades que eu carregava dentro de mim. E essas verdades seguraram o meu mundo interno. Automaticamente, quando internamente a gente está bem, a nossa imunidade fica, lá no topo. E dá a impressão que a gente até não é dessa terra. Quando as pessoas vinham falar comigo, falar de tudo isso que está acontecendo, eu falava para eles, ei, calma. Cuida do que você coloca para dentro. Porque você está prestando atenção muito no mundo externo. E as pessoas que geralmente ainda não desenvolveram a sua fé, elas dizem, Rodrigo, mas você não está vendo o que está acontecendo? Elas acreditam assim, é ver para crer. Isso é o modo realista de ver o mundo. É quando você presta muita atenção no mundo externo. É ver para crer. Isso, os pessimistas pensam assim. Mas os otimistas, eles acreditam primeiro, para depois ver. Isso é a essência da fé. E a fé, ela é tão real
quanto tudo que você pode ver na sua vida. A fé é mais real que tudo isso. A fé é o fundamento da criação de tudo. É só você parar para perceber e prestar atenção. Se homens não tivessem otimismo para criar o avião, se homens não tivessem fé o suficiente de colocar passageiros voando sobre os céus, nós nunca ia conhecer o avião, um dos transportes mais seguros. A gente nunca ia poder ver essa tecnologia chegando se homens não acreditassem primeiro. Então a fé é um fundamento da criação, é o princípio, é o fundamento principal da criação. A fé. Como está seu mundo hoje? Ele foi criado basicamente pela sua fé e por coisas que você não tem controle também, mas praticamente pelo que você acredita, como você acredita. Quando você presta atenção demais no mundo externo, o que acontece? O seu mundo interno pode se abalar. Se eu prestasse atenção na pandemia, se eu prestasse atenção em tudo isso, eu já não teria realizado sonhos esse ano. Eu já teria desistido. Mas como eu sei que quem está comigo é maior do que está no mundo, eu não temo. Eu sigo com os meus sonhos. Eu agarro eles. Todo dia eu me lembro desses sonhos. E os meus sonhos só precisam de alguém para que eles se realizem. A minha fé. Eu fazendo acontecer. Então a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é muito simples, mas talvez pode mudar a vida de vocês. É que geralmente bênçãos vêm disfarçadas de problemas. Quando o mundo externo vem cheio de problemas, tá vindo uma bênção muito grande para você. Porque talvez Deus permita que algo aconteça na nossa vida para que a gente busque Ele. Porque quando está tudo bem, a gente não busca. Essa é a realidade. A gente é muito ingrato às vezes. E a gente não busca. Mas quando o mundo externo força nós a refletir de dentro para fora, uma mudança incrível começa a acontecer. Quando você é obrigado a ter o mínimo de fé possível em algo maior para que a sua vida mude, então você está perto de descobrir o milagre que é Deus. Você está perto de descobrir a sua essência. Quando você olha para dentro e quando que o único recurso que você tem é a fé, então você descobriu a sua essência, a essência da criação. Você está muito próximo de conhecer o Criador de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, se não me engano, dizia assim: quando sou fraco, então sou forte. Porque olha só, quando o mundo externo às vezes nos dá uma balançada, você é obrigado a olhar para dentro. Você tem que descobrir recursos dentro de você. Você tem que desenvolver a sua fé. Então você se torna forte, porque você começa a buscar o que nunca buscou. E você começa a fazer o que nunca fez. Então, toda vez que o mundo externo te pressionar, saiba que você está perto de conhecer um pouquinho mais de quem é o seu Criador. Você está um pouquinho mais perto de conhecer a verdade sobre a nossa vida, sobre a nossa existência e sobre um mundo maior do que esse ainda, que está por vir. Quando você está diante de problemas, você para de buscar coisas externas e começa a buscar recursos dentro de você. E talvez nesses momentos a gente comece a orar mais, a gente começa a prestar atenção no que realmente importa, no que realmente devemos valorizar, e a gente encontra o equilíbrio. E é nesses momentos que a vida nos surpreende. É quando o mundo externo quer te derrubar de vez, mas bênçãos vêm disfarçadas de problemas. Parece que Deus é perito em saber como moldar cada um de nós. Cada um de nós temos sonhos, cada um de nós precisamos encontrar o nosso propósito. Mas às vezes, para a gente descobrir, é necessário o mundo externo dar uma chacoalhada em nós, para que a gente volte a olhar para dentro. E é incrível, gente, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai tendo uma força gigantesca, uma força de pessoa. A gente se torna imparável realmente. Parece que acende algo em nós, ou seja, a nossa essência. A gente começa a descobrir quem realmente a gente é e o porquê a gente veio a essa terra. Então, tudo que mexe com você no mundo externo é referente ao significado que você atribui a esses acontecimentos. Eu lembro que foi em 2016, se eu não me engano, a gente estava indo bem com a nossa empresa de decorações e roubaram o nosso carro de trabalho. Tinha uma Fiorino, roubaram e não tinha seguro. E eu lembro bem, eu falei pro meu pai assim: pai, eles podem roubar tudo que eu tenho, mas não a minha fé. Deus vai me dar força e eu vou continuar.
e nós vamos conseguir dar a volta por cima. E em questão de 1 mês, 2, a gente já tinha dado a volta por cima. E é como se aquele roubo que aconteceu com nós, roubaram o nosso carro, é como se não tivesse acontecido. Porque eu fui obrigado a olhar para dentro. Eu fui obrigado a orar. Eu tive que dar um mergulho dentro de mim para achar soluções para os meus clientes e para atender todos os compromissos que tinha. E o que aconteceu? Assim se sucedeu. Eles podem roubar qualquer coisa no seu mundo externo, mas não a sua fé. E se a fé é o princípio de criação, é através dela que a gente cria a nossa vida, não através de coisas. Essa era a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui e lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo. E juntos, somos mais fortes. Até amanhã.